Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E hoje eu vou te mostrar como criar uma paginação com Django. Caio, o que é uma paginação? Imagina aqui, olha aqui na tela que eu vou te mostrar. Imagina que você tem o seguinte caso, você tem lá uma tabela no banco de dados com 2.000 usuários e você quer listar todos esses usuários. Só que você vai listar todos eles numa única página, isso ficaria muito usuário se ele ficar descendo toda hora, isso ficaria chato, não é algo comum de se fazer quando a gente está trabalhando com a web. Então, o ideal é a gente sempre dividir em páginas e mostrar 20, 50, 100 usuários por páginas e ter várias páginas. Por exemplo, aqui, igual tem aqui. Eu estou na primeira página, onde eu estou exibindo o Caio, o Marcos e o André. Eu tenho um botão para o próximo, onde eu vou exibir o Mário, o Paulo e o Antônio. Depois eu posso ir para a Mariana. Aí eu posso voltar clicando nos botões anterior. E é isso que nós vamos aprender a fazer na aula de hoje, ok, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu só parar o servidor que eu estava mostrando aqui como exemplo para vocês e vamos começar aqui. Então aqui eu já estou dentro da minha pasta Paginator Aula. E dentro dessa pasta já tem o Django instalado, então eu vou criar um projeto Django. Django-admin start project. Vou dar o nome de paginação e dar um ponto. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu deixei um material de apoio separado e preparado para vocês que está aqui, ok, pessoal, no Notion. Cai onde que eu acesso esse material? Link na descrição, ok? Então aqui tem todo o passo a passo que a gente vai fazer durante a aula para que vocês possam acompanhar junto comigo, ok? Então beleza, criei um app aqui do Django, um projeto no Django chamado Paginação e vamos criar um app agora. Python 3, manage.py, start app e vou chamar de Page. Perfeito. Criei esse app. Então, a primeira coisa que a gente faz sempre que criamos um app no Django, vamos instalar esse Django. Pessoal, aqui nessa parte que não for sobre paginação, de instalação, de URLs, de view, eu vou um pouco mais rápido, ok? Porque eu parto do pressuposto que vocês já saibam fazer isso, vocês já saibam o que está acontecendo. Se você está com alguma dúvida nessa parte mais básica do Django, que não foi em relação à paginação, é porque você não viu o nosso vídeo ainda chamado Primeiros Passos com Django. Vai lá e assiste esse vídeo e depois volta aqui se você está com alguma dúvida do que eu vou fazer aqui durante o processo, que eu estiver indo muito rápido, porque não dá para eu explicar tudo que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, porque tem muitas coisas que eu parto do pressuposto que vocês já sabem sobre Django, ok? Então vamos lá. Vamos instalar o app chamado Page. Perfeito. Então, com o app instalado, a primeira coisa que nós precisamos fazer, como está aqui no próprio material, é criar uma tabela no banco de dados. Então, vamos abrir o nosso app page, vamos vir aqui em Models e criar essa tabela. Então, class usuário vai herdar de models.model, ele vai ter um nome, no caso vai ser um models.charfield, vai ter um maxlen de 20, vai ter um e-mail, que no caso vai ser um models.emailfield, e vai dar um dunder, str, self.nome. Então, beleza, criamos essa tabela. O que agora a gente precisa fazer, como no próprio material diz, é registrar no admin, fazer as migrações e criar um superusuário. Então, vamos registrar essa tabela no admin, para que a gente possa cadastrar alguns usuários para testar. Então, vamos vir aqui, from.models, import, e aqui eu passo os usuário, admin.site.register, usuário. Vamos fazer as migrações aqui agora, então Python 3, manage.py, make migrations, e vamos dar um Python 3, manage.py, migrate. Com isso, ele vai criar todas as tabelas necessárias do banco de dados, e agora a gente pode dar um super user. Então, Python 3, manage.py, create super user. Aqui eu vou falar que eu quero que meu username seja Caio mesmo, o e-mail vai ser o e-mail em branco e a senha vai ser 1234. Repito a senha e eu aceito que a senha seja fraca sem problemas nenhum. Ok, agora podemos rodar nosso servidor, Python 3 manage.py, run server. Ok, se a gente acessar aqui agora, pressionar o F5, ele vai mandar para essa tela, ou seja, a gente não está mais com aquele projeto aberto, assim, é simplesmente um projeto vazio, mas se a gente acessar o /admin, nós temos aqui para logar, Caio 1234, e perfeito. Se eu acessar aqui em usuários, vamos vir adicionar usuário e vamos cadastrar aqui alguns usuários. O Caio, caio@gmail.com. O marcos@gmail.com. Pedro, cadastra alguns usuários aí na casa de vocês para vocês testarem também, ok, pessoal? Pedro@gmail.com. Mariana@gmail.com e Antônio
antonio@gmail.com. Então, beleza, aqui eu acho que já cadastrei o usuário suficiente. Então, cadastrei lá o Antônio, Mariana, Pedro, Marcos e o Caio, 5 usuários, e a gente vai utilizar eles para dar continuidade na aula, ok, pessoal? Então, beleza. Aqui eu já falo, defina as URLs. Então, aqui a gente não tem nenhuma URL definida. Vamos definir as URLs, que a gente já viu bastante até aqui nesse canal, né? Então, vamos lá. Deixa eu vir aqui, vamos importar o include para redirecionar para o nosso app. E aqui vamos criar uma URL chamada path, uma URL vazia mesmo, e a gente vai redirecionar para page.urls. Aqui em page, a gente tem que criar esse arquivo URLs, então vamos vir aqui, urls.py, só confirmar se está gravando, perfeito. E aqui em URLs, o que nós vamos fazer? Vamos copiar aqui, vamos fazer assim, from django.urls, import path, import path. Opa, meu pai charme. Agora sim. Agora vamos criar o URL patterns. Vai ser igual isso aqui. Eu falava criar um path, vai ser uma URL vazia também. E aqui a gente vai chamar uma view, né? Então, from.import views. Vamos importar as nossas views. E chamar views.pagination. E dar um name de pagination. Pagination para essa URL. Perfeito. Então, agora precisamos criar essa view pagination que a gente está chamando. Então, vamos vir aqui. Def pagination, recebe uma pagination, recebe uma request e vamos renderizar uma página HTML. Então, return, render, request, vírgula, e aqui eu vou chamar de pagination.html. E vamos criar essa paginação aqui. Então, new folder, templates, vamos criar aqui o nosso arquivo pagination.html, pagination.html. Vamos pegar o Bootstrap aqui para deixar isso aqui um pouquinho mais bonito. Então, Bootstrap. Perfeito. Get Start Template. Vamos selecionar aqui a versão 4.6. Vamos vir aqui no Start Template, copiar todo esse código, dar um Ctrl V. Podemos apagar esses comentários aqui, esse H1 aqui. Nesse title aqui, vamos mudar para Pagination. E perfeito. E agora, vamos pegar uma tabela do Bootstrap. Table. Cadê? Table. Aí, perfeito. Vamos pegar uma tabela aqui que eu acho que fique bonita. Essa daqui acho que fica legal, né? Vamos copiar essa tabela. Vou criar uma div aqui agora. Então, div. Vou dar uma class container para ela, que é a class do Bootstrap, para não ficar tudo colado. Container. E aqui dentro eu colo a minha tabela que eu copiei de lá. Então, beleza. Agora eu tenho uma tabela aqui com alguns dados meio estranhos, mas tem minha tabela. Se eu rodar meu código, ele está dando um erro. Falando page URLs não existe. Acho que o servidor não atualizou. Deixa eu só atualizar aqui o servidor, rapidão. Beleza, rodamos o código. Agora sim, pressionamos F5. E beleza, tem aquela tabela que nós copiamos do Bootstrap. Então, vamos deixar ela assim por enquanto e vamos partir para os próximos passos. Daqui a pouco a gente já muda essa estrutura dessa tabela, que eu não quero esses dados aqui, eu quero os meus dados. Perfeito? Então, o próximo passo vai ser começar na paginação. Então, aqui eu vou começar um pouquinho mais de calma para que a gente entenda um pouquinho sobre essa questão da paginação. Até aqui eu fui um pouco mais rápido, porque teoricamente a gente já sabe tudo isso que a gente está passando aqui, ok? Então, vamos lá. O que eu poderia fazer neste caso? Eu poderia vir aqui, vou importar from.models, import usuário. Aí eu criaria aqui uma variável chamada usuários, vai ser igual a usuário.objects, all, quero trazer todos os usuários, e vou enviar esses usuários lá para minha template HTML. Então, usuários, usuários. Perfeito. E agora aqui, vamos dar uma gestada nessa tabela, né? Eu não quero essas quatro colunas, eu quero apenas a coluna nome e a coluna e-mail. E aqui, cada TR é uma linha e cada TD é uma coluna, né? Então, eu quero deixar apenas uma única linha, que a gente vai iterar sobre ela. E aqui eu quero apenas duas colunas também, que será com o nome e o e-mail de cada pessoa. Aqui vamos ajeitar a tabulação. E aqui eu poderia fazer um for, iterando sobre cada usuário. Então, aqui eu poderia fazer um for. E aqui eu faria assim, for usuário em usuários. Pegaria esse end for, colocaria aqui embaixo, ajeitaria a tabulação. E aqui eu colocaria usuário.nome, e aqui eu colocaria usuário.email.
Se você já sabe, já estudou um pouquinho sobre Django, você já entende muito bem isso daqui. Você já viu os vídeos no canal aqui sobre os primeiros passos, etc. Você já sabe que aqui ele vai listar para mim todas as pessoas. Então, o Caio, o Marcos, o Pedro, a Mariana e o Antônio. Fala, Caio, isso aqui ficou legal. Ficou, porque eu tenho 5 usuários. Mas imagina se eu tivesse 10 mil, 50 mil usuários. Como que iria funcionar isso daqui? Então vamos lá, pessoal. Tive um imprevisto aqui do meu celular tocando. Que nós vamos fazer aqui agora? Isso daqui está listando todos os usuários. Se tivesse 10 mil usuários, ficaria inviável. Então o que eu vou fazer? Vou criar uma paginação. Então eu tenho que ter um botão para ir para frente, para trás. Eu vou listar apenas X pessoas por página. Ou seja, eu quero que cada página eu tenha 3 pessoas, 4 pessoas. Então vamos lá. O que nós precisamos fazer? A primeira coisa é importar aqui o pagination. Então lá dentro do core do Django, então from django.core .paginator, ele tem a class paginator. Beleza, e eu preciso agora instanciar essa class paginator. Eu vou criar aqui usuário underline paginator, vai ser igual a uma instância de paginator, que é essa classe que nós importamos. E o paginator eu preciso informar duas coisas. Qual que é o conjunto de dados no qual eu quero criar uma paginação e quantos dados que vão aparecer por página. Então, qual conjunto de dados eu quero fazer essa paginação? Aqui com usuários. Então, eu passo o primeiro parâmetro, usuários. E agora eu falo quantos dados eu quero por página. Por exemplo, como aqui a gente tem poucos dados, eu vou colocar que eu quero que cada página tenha no máximo 2 dados. Então, eu passo 2. Beleza, é isso daqui que nós fizemos nessa etapa aqui, ó. Nós instanciamos o paginator, nós importamos e instanciamos o paginator. Agora o próximo passo é capturar uma página. Ou seja, eu preciso saber em qual página eu estou. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é capturar de um parâmetro get. Isso daqui a gente já viu várias vezes aqui no canal também. Ou seja, eu falo request.get.getPage. Ou seja, eu estou pegando um parâmetro que veio através da URL, que é o parâmetro page. Esse parâmetro pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Esse parâmetro vai ser o número da página. Então, eu capturo esse parâmetro que veio através da URL, como por exemplo aqui, eu passaria ponto de interrogação, page vai ser igual a 1. Então, nesse caso aqui, o page none vai valer 1. Ou page vai ser igual a 2, page igual a 3 e por aí vai. Ou seja, através disso eu vou saber em qual página eu estou. Se eu não passar página nenhuma, ele vai entender aqui que o page é a página 1. Então, através desse page none aqui, eu falo usuário underline paginator, que foi essa variável que nós criamos, ponto get page, ou seja, pegue uma página para mim. Qual página eu quero pegar? A page none, que é a variável que foi passada através da nossa URL, ok? E agora, o que nós vamos fazer? Em vez de eu enviar os usuários para o meu template HTML, eu vou enviar apenas aquela página. Então, eu não estou enviando todos os usuários. Eu estou enviando apenas os usuários daquela página em específico. Daquela página que eu passei o parâmetro através da URL. Se eu não passar nada, o próprio Django já entende que eu estou na primeira página. E agora, em vez de eu fazer um for usuários, em todos os usuários, eu faço em page.objectList. Object.list. Então, esse page aqui é o page que nós passamos aqui lá para o nosso HTML. E o object.list, ele vai listar todos os objetos. Então, se eu pressionar o F5, ele já me traz aqui, ó, passar aqui a URL vazia. Então, se eu acessei lá a minha URL, ele mostrou o Caio e o Marcos. Ou seja, por que 2? Porque foi os 2 valores que nós passamos aqui, ó. Nós passamos 2 aqui. Se eu passasse 3, ele ia me trazer 3 valores por página. Pressionamos F5. E aqui tem lá o Caio, o Marcos e o Pedro. Mas vamos deixar 2 aqui mesmo, que é melhor. Pressionamos F5, tem lá o Caio e o Marcos. Se eu passar aqui na URL, page igual a 2, ele mudou de página. Agora tem lá o Pedro e a Mariana. Se eu passar igual a 3, ele vai ter lá o Antônio. Se eu passar igual a 4, ele vai manter o Antônio, porque o Antônio é o último, não existe a página 4. Então, ele me mantém na última página. Só que isso aqui tá péssimo. O usuário não tem como o usuário navegar no meu site desse jeito, ele ficar mudando a URL. Então, é interessante que a gente tenha 2 botões, um botão anterior e um botão próximo. Então, para isso, a gente vai ter que fazer essa condição aqui, ó. Isso aqui a gente já fez, pessoal. Então, aqui nós temos que fazer essa condição. Vamos dar um Ctrl+C aqui, e lá no nosso HTML, e depois do table, dar um Ctrl+V. Vamos dar um Shift Tab aqui para ajeitar a tabulação. Aqui também. E eu não copiei o aqui. Vamos ajeitar essa tabulação. Essa div aqui, acabei me perdendo. Então, beleza. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma div que tem uma class chamada PageLinks, mas nem precisava dela. Seria só para separar mesmo. E aqui eu tenho dois ifs, na verdade.
O primeiro if, ele está perguntando se existe uma página anterior. Então, aqui ele verifica, através do page que eu enviei aqui na função render, ele verifica res previous, ou seja, existe uma página anterior. Se existir uma página anterior, ou seja, se esse if for verdadeiro, ele me mostra aqui, ele me renderiza no meu HTML a tag A, que é uma tag de redirecionamento, escrito anterior. Então, aqui escrito anterior. E quando ele for me redirecionar, ele me redireciona para o URL pagination, que é o URL que nós criamos aqui. Só que ele vai passar, além disso, um parâmetro get aqui. Então, ponto de interrogação, page é igual, e aqui ele passa qual o valor? Page.previous page number, ou seja, o valor da página anterior. Se eu estou na página 2, qual que é a página anterior? A página 1. Se eu estou na página 3, a página anterior é a página 2. Então aqui o page.previous page number já sabe qual que é a página anterior. E o page.hasPrevious é um booleano com true ou false, verificando se existe uma página anterior. Por exemplo, se eu estou na primeira página, não existe uma página anterior. Se eu estou na última página, não existe uma próxima página, que é aqui que entra o próximo if. Se existe uma próxima página, aí ele vai me mostrar essa tag A aqui de redirecionamento. Ela está escrito próximo, e aqui, em vez de eu passar o previous page number como parâmetro get, eu passo o next page number, ou seja, o valor da próxima página. Agora, quando eu vim aqui pressionar F5, vamos acessar o URL aqui vazia, né, como se o usuário tivesse acabado de entrar. Então, ele tem lá o Caio e o Marcos. Aqui, o único botão que aparece para mim é o próximo. Por que isso acontece? Porque esse if aqui é falso, ou seja, se eu estou na página 1, existe uma página anterior? Não, então isso daqui não será exibido. Esse if aqui é verdadeiro. Se eu estou na página 1 e tenho 3 páginas, existe uma próxima página. E se a gente olhar aqui no inspecionar, olha o que tem aqui dentro desse meu A. Ele me mostra aqui que o meu A aqui é o P, ele vai me redirecionar para o URL base aqui, que é o meu URL pagination, com o parâmetro get, com o parâmetro page aqui, igual a 2. Se eu estou na página 1, a próxima página é a página 2. Se eu pressionar próximo aqui, ele me manda para a próxima página, que no caso é o Pedro e a Mariana. E agora eu tenho os dois botões, porque eu estou na página do meio. Então eu tenho tanto uma página anterior quanto uma próxima página. A página anterior aqui, o botão anterior, ele me redireciona passando o parâmetro page 1, e o botão próximo aqui, ele me redireciona passando o parâmetro page 3. Quando eu vou para a última página, o botão próximo não existe mais, porque esse if aqui passa a ser falso e eu só posso voltar. Então, com isso, eu tenho a minha navegação tranquila aqui através de paginação com o Django, ok, pessoal? Então, basicamente foi isso daqui a aula de hoje. Espero que todos tenham entendido essa questão da paginação com o Django. É um assunto muito utilizado no desenvolvimento web. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar ajudando todo mundo, ok? Então é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse, para receber mais dicas sobre Python, sobre Django, sobre como se tornar, sobre como conseguir sua primeira vaga como programador, sendo ela uma vaga como Júnior ou Planner, ou seja, a gente fala aqui sempre sobre Python, Django, sobre sua primeira vaga como programador. Se inscreve no canal para não perder esse tipo de assunto, ok? E comenta aqui embaixo também dicas, Caio, quero aprender sobre isso, quero aprender sobre aquilo, para que a gente possa estar trazendo o que vocês estão precisando sobre Django e Python, ok? Então é isso, pessoal, agradeço a paciência e presença de todos vocês e até a próxima.